Vocês estão conseguindo ver? Sim. Bom, então eu vou começar a apresentação. Me chamo Rebeca, para quem eu ainda não conheço que está aqui. Sou médica formada pela PUC São Paulo. Fiz o projeto de iniciação científica com o professor André, que é esse que eu vou apresentar hoje. E atualmente estou como voluntária em 2 projetos aí no SIM. Beca, Esse projeto desculpa, aqui... só te interromper, a gente está vendo a apresentação, mas Lógico. ela tá em modo, ela não está no modo apresentação. Aí, se você quiser colocar, daí a gente só vê o slide mesmo. Ah, eu mudei aqui, calma aí, deixa eu ver. Agora não está em modo apresentação? Não. Ixi, calma aí. Se não der certo, a gente pode seguir assim também, não tem problema, dá pra ver bem. Mas vocês estão vendo só o slide? A gente vê os slides do lado também, sabe? Ah, tá, calma aí. Um segundo. Desculpa, gente. Imagina, sem problema. Acho que foi. Acho que foi. Agora melhorou? Ou não? Ainda dá para ver É. os slides do lado. Isso. Ai, gente, desculpa. Isso que eu tinha testado. Um segundo. Acho que eu não vou conseguir fazer. Não tem problema, a gente segue, pode ser daquele jeito mesmo, a gente consegue ver certinho. Só fica. A não ser que se alguém souber como faz, diferente de só share. Então, acho que Porque é lá no PowerPoint que você tem que mudar, tem que colocar aquele modo apresentação. É que eu estava vendo a tela, acho que ela tem uma outra diagramação, né? No seu, o meu geralmente fica embaixo. Mas deixa eu ver. Apresentação de slides, tenta em cima, o 8º item, apresentação de slides. Não. Para mim não está aparecendo para apresentar só new share e aí de novo. Entendi. Não tem problema, a gente pode seguir assim, então. Tá, desculpa, gente. Imagina. Isso é o de menos, Acho que tranquilo. não sei. Agora foi. Aham. Ele Foi, foi. Legal. mas está cortando. Ou Tá, um não? pouco, tá cortando, sim. Mas acho que talvez seja Calma, só o acho que primeiro. agora. Isso, perfeito. Agora tá certinho. Tá, e agora tá dando para ver o slide mesmo, né? Isso, tá ótimo, agora tá certinho. Tá, desculpa, gente, a demora e a Imagina. dificuldade. Mas, bom, esse foi o meu projeto de iniciação científica. Eu fiz junto com o Léo, com o Luiz, sobre coordenação do professor André. A nossa ideia, então, era fazer um projeto que fosse uma meta-análise atualizada. Então, o título ficou Alterações do BDNF sérico em pacientes com depressão submetidos à eletroconvulsoterapia, uma revisão sistemática e meta-análise atualizada. O professor André fez uma meta-análise em 2014 com o mesmo tema, e a ideia era atualizar ela, e eu vou mostrar depois esses dados comparativos.
Então, eu sei que todo mundo já está acostumado a ouvir sobre depressão, a maioria trabalha com isso, e os nossos projetos, grande parte deles são sobre depressão também, mas é sempre importante reforçar. Então, a depressão é um problema de saúde pública, segundo a OMS, mais de 320 milhões de pessoas no mundo apresentam depressão, só no Brasil, 11,5 milhões de brasileiros, e isso são dados pré-pandêmicos, né? O que é muito importante, porque a gente ainda tem uma expectativa de aumento muito grande desses dados. E ainda a depressão ocupa a terceira posição no ranking mundial de causas de anos perdidos por incapacidade. E é legal trazer esse dado, porque sempre quando a gente mexe com a economia, a gente tem mais incentivo para trabalhar, para estudos e para projetos. E mesmo assim, a depressão, a gente ainda está buscando novos tratamentos, tratamentos com menos efeitos colaterais, com menos pacientes refratários, inclusive no SIM, agora a gente está com vários trabalhos que buscam isso, então é muito interessante. No nosso estudo, a gente trabalhou, então, com pacientes que foram submetidos ao ECT, né, que é a eletroconvulsoterapia. Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, o ECT pode ser a primeira opção de tratamento, principalmente em pacientes que precisam de uma melhora rápida e consistente, pacientes que têm muito risco para os tratamentos convencionais, ou que têm uma história prévia de refratariedade ou uma resposta prévia de boa resposta à eletroconvulsoterapia também. E em 2003 foi feito um estudo pelo Instituto Nacional de Ciência Clínica que concluiu que a ECT é mais efetiva que os tratamentos com antidepressivos. Esse estudo ele foi um game changer, assim, então ele é muito importante porque a partir dele começou a disseminar mais ainda o uso da ECT. Dentro da ECT, que a gente tentou explorar ao máximo no nosso trabalho também, existem vários estudos sobre dosagem elétrica, posição dos eletrodos, e essas coisas são muito importantes também na resposta à ECT. Bom, e aí, então, nesse contexto da depressão e da necessidade de novos tratamentos e de tentar entender melhor a depressão, surge a teoria neurotrófica, né? E da teoria neurotrófica surge o BDNF. A teoria neurotrófica, então, foi uma teoria que hoje em dia já tem mais de 30 anos de estudo, mas que tentava buscar novas possibilidades para a depressão, para explicar não só a depressão, mas outras doenças psiquiátricas, com a ideia de que, com menor suporte neurotrófico, a gente levaria uma atrofia neuronal e que, consequentemente, levaria uma diminuição da neurogênese hipocampal e uma perda da glia. A teoria neurotrófica, inclusive, ela foi muito estudada para tentar entender o funcionamento do ECT. E aí, dentro dela, surge o BDNF, que é um fator de crescimento, que já se sabe que dá suporte à diferenciação, maturação e sobrevivência dos neurônios no sistema nervoso, que tem um efeito neuroprotetor quando a gente está em situações adversas, como uma isquemia cerebral, uma hipoglicemia, enfim, e que já foi demonstrado em estudos com animais que ele é capaz de estimular e controlar o crescimento de novos neurônios. Então, o estudo com o BDNF cresceu muito, na ideia de que a gente talvez poderia ter um marcador de depressão que fosse captável no sangue, por exemplo. E por isso que o BDNF teve um boom com a teoria neurotrófica e com muitos estudos em cima dele. Gente, se eu estiver falando muito rápido também, quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Mas, enfim... Ótimo. Entre as meta-análises que foram feitas, então, como o nosso objetivo era fazer uma meta-análise, mas uma meta-análise que fosse um update também, tiveram duas meta-análises que foram mais importantes na história nesse tema, né? Então, a primeira meta-análise foi a do professor André, que foi a do Brunoni, de 2014,
Foi a primeira meta-análise que abordou o tema BDNF e ECT. Já existiam muitos estudos já existiam bastante estudos, na verdade, feitos sobre o tema e sobre uma possível correlação, e essa foi a primeira meta-análise de fato. Nessa meta-análise, chegou a uma conclusão que os níveis sanguíneos de BDNF aumentaram depois do ECT, com um tamanho de efeito líquido de magnitude semelhante aos observados para os medicamentos antidepressivos. Porém, os estudos eram muito heterogêneos, então, assim, apesar de ter tido uma resposta positiva, a gente ainda tinha um fator de confusão. E a ECT, e se provou que a ECT se associava a uma melhora muito importante da depressão, mas que essa melhora talvez não tivesse associada diretamente com o aumento dos níveis de BDNF. Um ano depois, então, foi feita uma meta-análise pelo Polyakova, em 2015. Nessa meta-análise foram adicionados 3 novos estudos, e também foram adicionados estudos pré-clínicos em animais. E aí a conclusão foi que a ECT aumentou os níveis periféricos de BDNF, mas com um tamanho de efeito pequeno a moderado, e que o BDNF plasmático apresentou um aumento estatisticamente significativo, maior do que os séricos. E aí, em cima disso, eu vou trazer depois uma discussão em cima disso também. E aí chegou também uma conclusão que o BDNF está diminuído na depressão aguda e bipolar. Dessas meta-análises surgiram... dessas meta-análises surgiram novas hipóteses e sugestões para os futuros estudos, né? Buscando resolver as questões que tinham ficado um pouco incertas ainda. Algumas das hipóteses que foram trazidas por essas meta-análises foram que o aumento do BDNF talvez fosse mais tardio do que a melhora clínica, ou seja, que os pacientes tinham uma melhora muito rápida com o ECT, e que talvez se a gente medisse o BDNF daqui 6 meses, a gente teria um aumento dele. Que o ECT seja capaz de aumentar os níveis de BDNF, independentemente dos efeitos antidepressivos. Então, já tinha comentado em cima, que talvez eles não estariam ligados, então o BDNF e a resposta clínica. Os níveis plasmáticos de BDNF reflitam o conteúdo momentâneo de BDNF, enquanto os níveis séricos refletiriam o que foi já acumulado durante vários dias ou semanas. E isso justificaria por que um deles apareceu muito diferente e o outro não. O fato das medições de plasma serem muito sensíveis às condições de laboratório, e por isso poderia ter mais erros, e que os estudos continham pacientes com depressão bipolar e unipolar, e a resposta ao ECT é diferente nesses 2 grupos. Então, essas foram as hipóteses que foram levantadas com as meta-análises de 2014 e 2015, mas uma coisa tinha ficado claro, que o BDNF ele estava mais baixo em pessoas com depressão, mas com essas questões levantadas, surgiram novos estudos tentando responder se, às vezes, o tipo de tratamento, se fatores como idade, uso de medicações, atividade física, poderiam estar relacionados com essa alteração no nível de BDNF. E aí surge a nossa proposta de fazer a meta-análise, porque a gente viu um grande número de estudos surgindo, e estudos que traziam essas diferenças. Então, um dos estudos da nossa meta-análise era um estudo que trazia late life depression, né? Então, tentando comparar se às vezes as pessoas mais velhas teriam uma alteração maior no BDNF ou não. Um estudo associou a atividade física ao ECT, então um grupo controle fazia o ECT e o grupo do estudo fazia ECT mais atividade física de 30 minutos de aeróbio, e o outro grupo fazia só atividade física, e aí eles compararam. Alguns estudos padronizaram as medicações que eram feitas durante a ECT, enquanto outros grupos mantiveram cada um com a sua medicação prévia.
Então, assim, essas hipóteses, elas foram muito importantes para os novos estudos, e para tentar chegar a alguma conclusão mais certa sobre qual é o efeito do BDNF na depressão e, consequentemente, do ECT no BDNF e na depressão. E aí, a gente começa, de fato, a nossa meta-análise. Eu vou falar um pouquinho dos métodos que a gente usou. Primeiro, a gente seguiu todos os guidelines do PRISMA. O registro do Próspero foi feito logo no começo, já está aqui. Para a busca de dados, a gente usou, então, a Medline, a Embase, Global Health e Psynfo, do dia 1 de janeiro de 2013 até março de 2021. A gente escolheu a data, então, a última data que tinha sido a data limite da meta-análise do professor André, porque a gente faria o estudo a partir dele e adicionaria os estudos que já tinham sido adicionados no estudo prévio. E as palavras-chave foram ECT, ou eletroconvulsoterapia, BDNF, ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Seguindo o PRISMA, então, a gente fez o nosso flowchart, né, que segue como que foi feito a nossa pesquisa. A gente teve um total de 224 artigos encontrados. Depois de remover as duplicatas, a gente ficou com 200 estudos. Desses 200 estudos, depois de uma leitura feita por 2 pesquisadores independentes, uma tabulação de dados e tudo mais, a gente excluiu 170 estudos. Alguns estudos foram excluídos por usar animal ou outras populações, então, ou seja, outras doenças psiquiátricas. A gente teve estudos excluídos por usar outros modos de estimulação, outros tipos de publicação, e todos os estudos que foram adicionados eram estudos escritos em inglês. A gente teve um total de 30 estudos selecionados depois da leitura integral dos textos, e desses 30, a gente ainda excluiu 2 numa fase mais final do estudo. Um, porque só fazia análise depois de uma sessão de ECT, apesar de oferecer para os pacientes o número necessário, eles só faziam análise do BDNF pré e pós uma sessão. E um estudo por um overlapping de dados, que eles usaram uma mesma base para 2 estudos. E aí, no final, então, a gente ficou com 28 estudos, e que eles depois foram tabulados e separados por dois pesquisadores independentes, e depois checados ainda por um terceiro, que foi o professor André. Na análise dos dados, então, a gente fez uma testagem da heterogeneidade pelo meio do teste de Q². O risco de viés de publicação foi avaliado pelo teste de Iger. A análise da sensibilidade da regressão foi feita também para avaliar a heterogeneidade. Depois eu vou mostrar um pouquinho de quais foram as meta-regressões que a gente fez. A análise quantitativa foi realizada totalmente pelo Stata. A gente usou o GDREDS como uma medida do tamanho de efeito. E para os estudos que continham mais de um tipo de avaliação de depressão, a gente deu preferência à escala de avaliação de Hamilton. E depois a de Montgomery. E aí, ainda continuando na análise dos dados, a gente fez uma avaliação da qualidade dos estudos utilizando o Robbins. E aí, a gente teve 9 estudos que foram dados como serious risk, né? E aí eu coloquei aqui uma tabelinha do lado para vocês entenderem como que é feito, né, essa seleção. Então, quais são os fatores que a gente usa para selecionar a avaliação da qualidade, né, o risco de bias de cada estudo. Aqui tem, então, um exemplo dos parâmetros que são usados.
E alguns exemplos da meta-regressões que foram feitas para a gente avaliar a heterogeneidade, né? Então, a gente comparou pacientes, estudos que usaram que tiveram só pacientes unipolar versus versus os estudos que não diferiram, então que tiveram unipolar e bipolar, estudos que fizeram uso ou não de antidepressivos concomitante, estudos que usaram a posição do eletrodo bilateral ou só unilateral, aí o risco de bias e os estudos que estudaram plasma versus os estudos que estudaram o sérum. E aí a nossa tabela final, né, dos resultados ficou assim. Então, esses foram os 28 estudos que acabaram sendo incorporados no nosso estudo. A gente separou a idade, o sexo, o N dos estudos. Como vocês podem ver, assim, a maioria dos estudos são estudos pequenos. Aí, se era depressão unipolar ou bipolar, se tinha sintomas psicóticos ou não, qual era o resultado do Robbins, né? E o BDNF, se eles estudaram no sérum e no plasma, ou, enfim, alguns até coletaram líquido. E entre as meta-regressões que eu apresentei ali, a gente queria ter feito mais, né? Ter conseguido comparar melhor as coisas. Mas além de vários estudos não terem disponibilizado isso para a gente, alguns estudos... eram poucos estudos que tinham dados que eram comparáveis. Então, a maioria dos estudos manteve, por exemplo, o uso de antidepressivo concomitante e antidepressivos diversos, assim, manteve o que já estava em tratamento prévio. E aí a gente queria comparar se dava uma diferença entre padronizar, mas a gente só tinha um estudo que tinha padronizado. Então, foi muito difícil fazer essa comparação nas meta-regressões que a gente fez. E aí, apresentando os resultados, uma visão mais geral, porque a tabela, apesar de ser mais visual, é difícil de olhar todos os dados. Então, foram adicionados 17 estudos e 557 mais pacientes do que na meta-análise de 2014. Todos os estudos eram testes clínicos não randomizados, com uma média de 30 participantes, então eram estudos pequenos mesmo. A média de idade foi de 50 anos e 351 homens, então 41% da nossa amostra eram homens. Dos 28 estudos, 12 adicionaram participantes apenas com depressão unipolar, e alguns, inclusive, nem relataram se tinham adicionado bipolar ou não. E o BDNF sérico estava disponível em 22 estudos e 7 reportaram o BDNF no plasma. E aí aqui eu trago para a gente interpretar, então, os gráficos. A gente teve uma diferença no BDNF pré e pós-ECT. Como a gente pode ver, uma diferença... Opa, não sei se vocês conseguem ver minha setinha. Conseguimos sim. Como vocês podem ver, então, apesar de ter tido um aumento, foi um aumento pouco significativo, e os estudos, eles são muito heterogêneos, então a gente tem uma instabilidade, assim, em questão de estudo, que acaba comprometendo o nosso resultado final. Em compensação, a depressão, as escalas depressivas, pré e pós-ECT, a gente vê que teve um aumento importante, e teve menos heterogeneidade, na verdade não tem, né? Sim, é um fato de que a ECT melhora os sintomas de depressão. Aqui eu trouxe também um que vai ser um dos nossos pontos maiores de discussão, então, que o BDNF pré e pós ECT no sérum e no plasma. A gente vê que no plasma ele tem realmente um aumento muito maior e que já tinha sido relatado nas meta-análises antigas, enquanto os no sérum
assim, teve uma diferença, porém, assim, é difícil de caracterizar com certeza, fora que tem uma heterogeneidade muito importante nos estudos. Calma aí. Bom, como... Opa, esqueci. Complementando, então, essa Obrigada, parte Léo, por ter chegado. não, essa parte do BDNF, na verdade, assim, né, se você pegar análise no sangue, né, soro e plasma, ele tem uma diferença significativa, estatisticamente falando, né? Isso demonstrado lá desde o primeiro estudo lá do Dr. Brunoni, depois também foi replicado nas outras meta-análises. Porém, a heterogeneidade sempre foi alta e ela foi o tamanho de efeito, ele parece que chegou a reduzir um pouco com relação àquelas primeiras análises, né? Então, os resultados pareciam mais empolgantes inicialmente. Hoje, pegando tudo, se você analisa só soro, né, você não tem essa diferença, né? Você pode ver que no overall, né, o diamante ele traspassa aí o zero, né? Então não tem diferença significativa estatisticamente, né? Então essa diferença ela se mantém significativa se analisado somente o plasma, né? Como a gente vê no segundo gráfico, e se somado tudo. Então se mantém somado tudo. Então, aí que vem as hipóteses, né? Que aí, acho que a Rebeca, não sei se você ia falar agora na sequência, acho que se quiser dar uma seguida aí, pode mandar ver. Obrigada, Léo. Então, foi perfeitamente explicado. E aí aqui eu trouxe só uma comparação, mas, Léo, fica à vontade para falar a hora que quiser, tá bom? E me corrigir também, qualquer coisa. E aí, então, a gente traz a discussão como o nosso objetivo era fazer um update, a gente optou por tentar fazer uma comparação em alguns achados, né, principais. Então, em 2014, teve um aumento do BDNF sanguíneo similar ao dos antidepressivos, que é diferente do que a gente vê, apesar de a gente ver um aumento significativo do BDNF plasmático, e quando somado todo, a gente não vê um aumento que seja similar ao dos antidepressivos. Os resultados da meta-regressão em 2014 não mostraram uma influência da idade, do gênero, do tipo sanguíneo ou do tempo de coleta. A gente teve um acréscimo maior nos níveis de BDNF nos participantes mais jovens, mas isso também, assim, até pela heterogeneidade dos estudos, por a gente não ter todos os dados, a gente não consegue dizer que é significante também. E em 2014, foi capaz de analisar uma melhora importante dos quadros depressivos depois do ECT, porém sem associação com o aumento do BDNF. E a gente teve a mesma conclusão agora em 2022. Então, que a heterogeneidade dos estudos ela persistiu e a gente não foi capaz de relacionar a melhora da depressão com o aumento do BDNF. Não sei se... Léo, se você quiser falar mais alguma coisa. Sim, sim, é isso, né? E isso é interessante, porque lá desde a primeira não se conseguia fazer essa correlação, né, de que o BDNF estaria relacionado à melhora da depressão, né? Então, por que que a gente está estudando isso, na verdade, né? Porque isso é baseado naquela teoria que você citou no começo, a teoria neurotrófica, né? Da depressão mesmo, né? Então, a gente imaginaria que o paciente deprimido, isso é provado, né? Tem evidência de que o paciente deprimido ele tem um BDNF sérico no sangue também, no líquor mais baixo do que a população em geral, né? E que tenderia a ter uma regularização com o tratamento antidepressivo. Isso se mostrou também em algumas meta-análises com antidepressivos, por exemplo. Porém, aqui na ECT, você tem esse aumento
mas esse aumento não se mostrou correlacionado diretamente à melhora da depressão. Então, fica, né, na verdade, a questão se esse aumento que há, ele ocorre por quê? Ocorre porque ocorre por causa do procedimento em si, né? Ocorre porque tem algum tipo de mecanismo de ação específico desse T, ou, né, ou ocorre porque os pacientes melhoram dos sintomas depressivos, mas não conseguiu ser provado ainda em termos estatísticos aí, né? Então fica essa questão. Mas é isso daí. E aí, a nossa conclusão, então, foi que os níveis de BDNF, eles, apesar de terem aumentado, lembrando, no plasma ou quando a gente somava o plasma e o sérum, a gente não, os estudos apresentavam uma heterogeneidade muito importante para a gente, de fato, conseguir concluir alguma coisa, concluir uma relação direta. O aumento dos níveis de BDNF foram bem menor do que as escalas de depressão, o que pode indicar que não tem uma relação direta entre a melhora clínica e o BDNF, que foi, na verdade, o que a gente discutiu agora, mas é porque é muito importante, porque a gente sabe que o BDNF está mais baixo nas pessoas com depressão, isso já é comprovado, a gente sabe que a ECT melhora de uma forma muito importante a depressão, sendo um dos principais tratamentos, só que a gente não conseguiu unir ainda esses dois grupos e criar e fortalecer uma hipótese, fortalecer uma teoria, né? E aí fica de conclusão que novos estudos, talvez mais padronizados e com um N maior, deveriam ser realizados para esclarecer essas hipóteses que se mantêm. Ou esclarecer, ou às vezes chegar a uma conclusão certa, porque com os dados que a gente tem agora e com os estudos que foram publicados mais recentemente, a gente ainda não conseguiu fechar essa relação. E essa foi a apresentação, só coloquei os conflitos de interesse aqui. Muito legal, Rebeca, Eu não parabéns. sei se ficou claro que a questão é que essa diferença entre o BDNF sérico e o plasmático, ela foi também identificada por alguns outros autores e ficou suposto aí, né, de que o BDNF sérico, talvez ele seria um melhor marcador de doença, né? E quanto que o BDNF plasmático seria um melhor marcador de estado de doença, de estado atual, tá? Então, talvez com a melhora teria-se uma tendência ao aumento do nível do BDNF plasmático, enquanto que o BDNF sérico ele tenderia a já ficar mais baixo por conta, né, das características do indivíduo, né, de ser, de repente, um portador de transtorno depressivo recorrente, enfim. Mas é lógico que isso ainda falta mais comprovação, né? Mas foi a hipótese que ficou mais em vigor. Também tem as outras questões aí, tem muita coisa envolvida, na verdade, né? Você vê, de todos os estudos da nossa meta-análise, né, somente um estudo chegou a fazer análise do BDNF no líquor, né? Então, assim, tudo isso a gente está se baseando em estudos bem antigos até, bem antigos assim, né, 20 anos, não? Que mostravam que o BDNF no soro, ele parecia ter, no soro não, desculpa, no sangue, ele parecia se corresponder ao BDNF no líquor, né? Então, a partir desses estudos, assim, né, os autores aí começaram a tentar mostrar essa eventual alteração do BDNF no sangue, pensando que isso estaria correspondendo ao BDNF no líquor, né? O BDNF no sistema nervoso ali, tal, né? No cérebro. Porém, esse índice aí que foi em 2020, ele colocou isso um pouco também em prova aí, né? Talvez essa correlação não seja tão exata como se pensava antes, né? E aí falar, então, o ideal seria que
mais estudos fizessem isso e tal, né? Então, a gente até faz, aqui tem nossos, a gente pensou em fazer, mas a questão da coleta do líquor é um pouco complicada, né? Além de, logicamente, você ter que submeter o paciente ao procedimento e tal, que muitos deles não gostam, tem essa questão para você fazer essa coleta, você tem que ter muito cuidado, qualquer tipo de contaminação ali na hora da coleta atrapalharia totalmente o resultado, porque a quantidade de BDNF no sangue ela é muito maior do que no líquor, em termos proporcionais. Então, a técnica seria um pouco difícil. E, enfim, né, não é à toa que de todos esses estudos, somente um que fez essa análise, ainda com um N relativamente pequeno. Então, essa é outra questão que existe, né? Será que essas análises elas correspondem ao que está acontecendo no líquor, né? Na verdade, o que se pensava é que essa análise no sangue seria até já um reflexo tardio do que acontece ali no BDNF licórico, né? Que as pessoas elas melhoraram a depressão e ali já teria um aumento do BDNF no líquor, porém esse aumento no sangue ele tenderia a ser mais tardio, tanto que as análises muitas vezes elas são feitas aí 4 semanas depois, e é geralmente quando tem mais ou menos o pico depois da melhora clínica. Então, tem várias questões ainda, né? Apesar do BDNF ser um tema já meio batido, como a gente brinca aí, mas ainda tem muitas questões a serem respondidas aí, e a gente ainda tem dúvidas. Parabéns pelo trabalho, muito, muito interessante mesmo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para complementar a apresentação? A Darin deu os parabéns para vocês, disse que a apresentação e o trabalho foram ótimos. Rebeca, acho que num dos últimos slides tem um comentário dizendo que o BDNF foi maior para as pessoas mais jovens, é isso? Sim, a gente teve essa comparação no nosso estudo, Uhum. mas assim, as pessoas mais jovens no nosso estudo ficaram com 42 anos, que foi a diferença que a gente teve. Então, assim, por isso que a gente chegou a algumas conclusões, mas assim, mesmo assim, elas não são ainda significantes, porque a nossa comparação de pessoa mais jovem acho que ficou em 42 e mais velha em 55, né, Léo? Certo. Então, acho que, Uma assim, faixa mesmo relativamente assim, próxima também, né? Uhum. Tá. Mas muito legal. existe uma tendência a se pensar que o idoso ele teria mais resistência a esse aumento do BDNF aí, né? Uhum. Então, isso é possível. Apesar de que na ICT, a ICT costuma ser melhor, ter melhor eficácia em pacientes mais idosos. Tá. Não sabia disso. Interessante. E algum dos estudos chegou a fazer essa comparação também entre grupos de idades mais distintos, assim? Tem os dois estudos que são de late life depression, né? Uhum. E aí, se eu não me engano, acho que não deu diferença significativa. Agora eu não lembro exatamente quais são. Não, tranquilo, só especulando aqui o que que... Mas muito, a muito bom. gente tem também esse gráfico comparando, depois eu mando lá no grupo. Ah, A gente legal. fez um first plot desse, eu mando lá depois. Não tive tempo ainda, mas vou ler a meta-análise de vocês. Bacana o trabalho. Legal, pessoal. Se ninguém tiver mais algum comentário, então a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito a Rebeca, o Leonardo também pela apresentação e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada, gente. Obrigada, Léo, também. Valeu, ajuda. parabéns, Rebeca. Muito bom. Os slides Tá, estão gente. lindos. Valeu. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.